Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês. E é isso aí, já marreta no dedo no botão de inscrição aí, dá um arru no sininho aí, curte esse vídeo aí, já manda aquela bicuda espartana no like aí. E é isso aí, vamos ficar livre desse trem logo de uma vez aí. Espartamos junto, arru. Pessoal, e outra coisa, outro recado aí. Quem ainda não assistiu, assiste lá a entrevista com a espartana Fernanda. Eu acho que foi uma entrevista assim que a gente entrou em temas bem polêmicos, só que realmente podemos falar de coisas importantes na vida moderna aí, coisas aí que muita gente, inclusive, recebi aqui no privado, aqui nos comentários, muita gente gostaria de falar, tem essa mesma opinião, mas às vezes não tem a coragem, né, que a Fernanda teve, e eu também, de certa forma, de estar abordando esses temas, né, tão polêmicos aí, que a gente praticamente está sendo engolido aí na sociedade. Então peço para você, se ainda não assistiu, vai lá, Espartana, assiste lá o podcast, lá, a entrevista Espartana número 3, Saia da Bolha com a Fernanda. Excelente entrevista. Fernanda, parabéns mais uma vez e gratidão, viu? Honrado lá com sua entrevista. Arru! Bom, pessoal, continuando aqui o livro Portões de Fogo de Steven Pressfield, exatamente essa capa aí que vocês estão vendo aí, desse vídeo aí, né, esse thumb meio aí, esse negócio aí do YouTube aí, a capa aí do vídeo, resumindo, né, pessoal, isso aí é a nova capa do livro, do Portões de Fogo, é uma edição limitada, é uma edição de aniversário desse livro, tá fazendo 25 anos, Steven Pressfield, esses dias para trás mesmo, ele anunciou essa nova versão com essa nova capa e realmente ficou muito bonito, né? Não tem que, o pessoal tem muito bom gosto, né? Ficou muito bacana. Bom, pessoal, aqui a gente vai continuar a história, contextualizando para vocês aqui um pouco. A gente viu que tem um guerreiro que estava junto com o exército espartano. Esse guerreiro sofreu um acidente, ele sofreu muitos ferimentos, só que ele não morreu, ele continuou vivo. Xerxes encontrou ele, resgatou ele, pediu para o cirurgião, né, os cirurgiões reais lá da realeza da Pérsia, cuidar desse guerreiro, porque Xerxes queria informações, pessoal. Então, só para dar um norte para vocês aí. E aqui a gente já começa com uma pequena introdução. Terceiro dia de Tashiritu. Nem sei o que é isso, já dou real aqui. Pessoal, meu canal é meio tosco mesmo, tem coisa que eu não tô ligado não, isso aqui tem coisa que é mais historiador aqui, mas aqui é só uma introdução. Quinto ano da ascensão de Sua Majestade, sul da fronteira locriana, o exército do Império tendo prosseguido seu avanço sem oposição à Grécia Central, fundado em um acampamento à base do Monte Parnaso, cujos cursos de água, com inúmeros outros durante a marcha desde a Ásia, mostraram-se insuficientes e foram bebidos até se esgotar pelos soldados e cavalos. Agora explicando, traduzindo aí, tecla SAP aí, porque eu acabei de falar. Pessoal, aqui é só uma introdução aqui. Aqui nesse momento, Xerxes tinha destruído o exército de Esparta lá em Termópilas. E aqui ele já estava entrando na Grécia, né? E ele se acampou aqui na base aqui do Monte Parnaso. E realmente ele colocou o exército aqui perto de rios ali, né? Perto dos cursos de água ali para os guerreiros poderem beber a água e saciar sua sede. Porém, era tanta gente, era tanto guerreiro, o exército de Xerxes era tão grande que eles acabaram realmente, literalmente, acabando com toda a água ali da correnteza toda ali. Não sobrou nada, né? Impressionante o tamanho, né, do contingente de Xerxes, né? Cabuloso. Para acabar com as águas dos rios, né? Não é à toa que eles falavam, seca as águas do rio, né? O exército de Xerxes seca as águas do rio. E suas flechas escurecem o céu. Ai, cheio de poesia. Ai, vamos lá. Chega de poesia. Bom, e aí é o seguinte, pessoal, as águas se mostraram insuficientes, né, foi bebidas por todos os soldados, né, e pelos cavalos também, os cavalos reais de Xerxes, os cavalos também bebiam água, os animaizinhos, coitados, também não pode ficar sem água não, é isso aí. Bom, e aí, pessoal, começou a entrevista inicial, né, a entrevista inicial aconteceu na tenda de campanha de Sua Majestade, 3 horas após o pôr do sol. Concluída a última refeição da noite e as transações dos assuntos da corte, com a presença de marechais do campo, conselheiros, guarda-reais, magos, secretários, oficiais responsáveis ali pelo grego também foram instruídos a apresentá-lo. Então, contextualizando aqui para vocês, pessoal, essa entrevista inicial
é justamente a entrevista que Xerxes vai fazer com o guerreiro que estava lutando ali do lado dos espartanos, né? Que até então, até o início ali, eles não estavam identificando se era realmente um esparciata real, original, porque ele tinha vestes, né? Do elmo espartano e tal. A crina do cavalo também era de um espartano real. Porém, algumas coisas eles notaram que aquilo ali era poderia ser de um escravo, de um ilota espartano, né? Então eles ficaram nessa curiosidade e agora eles vão saber a verdade, né? Praticamente. E aqui já cabe uma reflexão aqui que é o seguinte, pessoal. É interessante que Xerxes ele estava ali num momento que ele ia praticamente apresentar esse soldado para recolher informações. E o que ele fez? Ele colocou magos, ele colocou secretários, ele colocou conselheiros, ele colocou guardas reais. E a gente vê isso na vida moderna agora, o tanto que é importante quando alguém tem alguma coisa para divulgar, alguma informação importante para divulgar, é importante ter várias cabeças ali para estar escutando essa informação. Porque cada pessoa tem uma forma diferente de interpretar as informações, né, pessoal? Os dados que viram informação que naturalmente depois viram conhecimento e sabedoria. E quanto mais pessoas ali puderem receber aquela informação, mais Xerxes ia ter praticamente, né, outros pontos de vista, outros esclarecimentos em relação àquilo que estava sendo falado. Então, sinceramente, foi muito inteligente de Xerxes colocar todo esse monte de gente aí para escutar, né, o grego. Afinal de contas, ele poderia tirar uma conclusão precipitada de forma individual, mas não ter pegado algum ponto de vista, algum macete ali, né, que alguma pessoa ali viu de outra forma. E as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes. As pessoas têm pessoas que são mais racionais, só com as informações ali, os dados que passam. Tem pessoas que conseguem ver além daquilo ali que está sendo passado. Tem pessoas que conseguem realmente ver a informação de uma outra forma, né? Tem outras pessoas que são mais emocionais, vê a informação com mais coração, outras mais racionais, enfim. As pessoas têm perfis diferentes, né? Mas enfim, o Xerxes acabou que quanto mais pessoas ali ele tivesse, mais fácil ia ficar para interpretar as informações do grego. E aí, continuando. O cativo foi trazido ali, né, em uma padiola. Os olhos estavam vendados para impedir que se visse sua majestade. Quer dizer, eles não deixaram ele ver Xerxes, né? O mago realizou a purificação do vinho e da cevada, permitindo que o homem fosse ouvido por sua majestade. O prisioneiro foi instruído a não falar diretamente, francamente, na direção da presença real, mas sim falar dirigir-se aos oficiais da guarda real, os imortais, posicionados à esquerda de sua majestade. Os imortais, para quem lembra, é a guarda real de Xerxes, é a guarda assim, suprema, né, a tropa de elite de Xerxes, que é formada por 10 mil homens. E a base, o nome chama imortais porque desses 10 mil homens, quando começa a morrer um, dois, ele logo já se substitui, né? Então a substituição, o processo de substituição de morte desses imortais é muito rápido. Toda vez que já morre um imortal ali, eles já substituem ali, já repõe aquele soldado de uma forma muito rápida. Por isso que é chamado imortais, né? Bom, e aí continuando. O grego foi orientado por Orontes. Orontes, quem é Orontes? Orontes é o capitão dos imortais, a se identificar. Respondeu em seu nome seu nome era Xenofontes, Cheones, filho de Escamandridas de Astacus, uma cidade de Acanania, exatamente. O homem Cheones declarou que primeiro gostaria de agradecer a sua majestade por ter preservado a sua vida e expressar sua gratidão e admiração pela perícia da equipe do cirurgião real. Falando de sua padiola e ainda lutando com a respiração meio enfraquecida, né? Bom, pessoal, aqui já foi muito inteligente aqui da parte do grego, né? Porque independente se Xerxes é o inimigo, ele foi capturado. Ele estava na posição ali de refém mesmo, né? Mas mesmo assim, nessa posição, ele não foi orgulhoso, o que já dá para a gente ter uma noção que realmente ele não era um espartano, né? Porque um espartano jamais agradeceria por estar vivo, né? Um espartano preferia estar morto do que virar um escravo, do que virar um refém de Xerxes. Então realmente se trata de um ilota, Cheones, ilota que lutava junto com os espartanos, né? Então, mas ele, de certa forma ele foi bem inteligente, demonstrando essa gratidão, né? E
Eu acho que é importante na vida, pessoal. Às vezes a gente vê certas derrotas e tal, e às vezes a gente fica muito chateado com algumas coisas na nossa vida que acontece que não dá certo, mas poderia ser pior, poderia ser muito pior. E como não foi pior, a gente tem que ter gratidão pela coisa que aconteceu e que foi a mais amena. Tem gente que não tem uma segunda chance. Tem gente que sofre danos que são realmente mais profundos. Então, se você teve você teve um tropeço aí, mas ainda não caiu totalmente no buraco, ainda teve a chance de continuar, aproveita com gratidão essa chance e vai pra cima, guerreiro. Arru! É isso aí, pessoal. É isso aí. A gente tem que ter gratidão até nos nossos momentos de queda, até nos nossos momentos de derrota, porque a gente aprende demais com as derrotas, se molda e se torna alguém muito melhor, né, para enfrentar os desafios no futuro. Eu vou fazer mais reflexão aqui, mas vamos continuar. Bom, então ele estava falando que ele estava realmente ali, a gente vê que ele estava realmente com dificuldade de falar, ele estava com vários ferimentos nos pulmões, nos órgãos torácicos, né, que ainda não foram curados completamente. Justificou-se declarando a sua majestade que não estava familiarizado com o estilo de discurso persa também, né? Além do que faltava ali, infelizmente, os dons da poesia e da criação de histórias. Ele realmente ele conhecia um pouco só do idioma, né? Mas ele era bem limitado, foi isso que ele está falando aqui, né? E essa questão de estar com esses ferimentos, né, no tórax aí, né, pessoal, e a dificuldade de respiração foi porque ele realmente ficou debaixo de um carro ali, né, de guerra, ali debaixo de uma roda de um carro de guerra, então ele ficou realmente esmagado, né? Então você olha a situação para você ver, né? Bom, ele declarou que aquilo ali poderia continuar, ele poderia, ele falou, olha, declarou que aquilo que poderia contar não seria nada sobre os generais ou reis de Esparta, pois não estava e nem tinha estado então em posição de observar as maquinações políticas dos poderosos. Quer dizer, o núcleo central, as estratégias ali, né, os CEOs ali, né, dizendo assim na vida moderna, assim, os CEOs ali de Esparta, do reino de Esparta, as conversas do rei, ele não poderia falar, porque realmente ele estava distante daquilo ali, né? Ele não tinha acesso àquilo ali. Ele só poderia relatar realmente a história como ele próprio a tinha visto, e testemunhando da perspectiva de um jovem escudeiro de infantaria pesada, um criado e lota do séquito guerreiro, né? Talvez, declarou o cativo, talvez sua majestade Xerxes tenha um pouco de interesse nessa narrativa de guerreiros comuns, de homens de linha de frente, como se expressou o prisioneiro. Bom, pessoal, aquilo foi real, ele foi sincero, e ele falou, olha, eu tô acostumado com o operacional, com a batalha ali na linha de frente, você entendeu? Com a execução, com a lança. Agora, se você vier me perguntar o que os espartanos estavam planejando, qual que eram as estratégias de guerra, o que os reis conversavam, realmente aí, nesse ponto, vou ficar devendo um pouco, né? Porque isso aí eu tenho muitas poucas informações, né, na verdade. Então, achei bacana. Primeiro, gratidão por estar vivo, né? Agradecer mesmo tendo essa derrota de ser um refém. E depois a sinceridade. Tá aí conceitos bacanas, né, pra gente trazer pra nossa vida moderna. Gratidão e sinceridade. Bom, Sua Majestade, respondendo através de Orontes, capitão dos imortais, asseverou que era exatamente isso que ele queria saber. Exatamente isso que ele queria escutar. Xerxes estava realmente, declarou que ele queria justamente essa informação. Eu quero exatamente essas informações aí sobre os grandes. O que mais desejava ouvir era exatamente histórias dos soldados de infantaria. Exatamente como é que funcionavam as histórias das linhas de frente ali, do pessoal da linha de frente. Então, pessoal, Xerxes, quando ele foi muito inteligente, porque ele queria saber como é que funcionava o ataque espartano ali, na linha de frente, no operacional. Como é que era guiada aquela coisa ali, né? E realmente ele poderia ter uma visão melhor e até uma noção depois de como é que seriam as estratégias com base naquilo que ele viu no operacional. Com base no operacional você já tira muita conclusão ali da mentalidade. E agora, fazendo uma reflexão para a vida moderna, tinha um programa que passava no Fantástico, na Globo, antigamente, que chamava Chefe Secreto. Esse programa ainda está no YouTube, eu peço para vocês assistir. É um programa muito bom, principalmente para empresário aí, né, dono de empresa, CEO. Esse programa, o chefe da empresa, ele se vestia de operário, né? Ele se vestia de operário e ele fingia que era um funcionário novato e ia conhecer a linha de frente, né, do chão de fábrica, né, da sua firma, da sua empresa.
E era legal porque ele podia realmente entender ali, realmente os reais problemas ali que aconteciam na linha de frente. Quais as principais reclamações, né? Quais são realmente o gargalo ali, onde estavam realmente as reclamações, quem eram os bons funcionários, quem eram os funcionários ruins, o que poderia melhorar naquele sistema ali operacional, né, do chão de fábrica. Então eu peço para vocês assistirem aí, é muito legal. É Chefe Secreto que chama. O chefe disfarça e ali ele entende como é que funciona toda a parte operacional das suas empresas, né? Coisa que ele geralmente um CEO fica bem distante, né? Então, basicamente, Xerxes fez a mesma coisa aqui. Ele queria saber exatamente do operacional do exército espartano, ele queria saber realmente esses detalhes, dessa parte bem analítica mesmo, de atividades, tarefas ali, diárias ali, no frontman de batalha ali, de histórias dos soldados de infantaria ali, linha de frente, né? Bom, e aí continuando, que homens eram esses? As informações que Xerxes queria praticamente agora, vem várias perguntas, né? Que ele se fez para o homem, né? Que homens eram esses espartanos? Em que 3 dias, em apenas 3 dias, eles haviam matado diante dos meus olhos, não mais, não menos do que 20.000 de meus guerreiros valentes? Quem eram esses adversários que levavam consigo, né, para a casa dos mortos 10 ou, como alguns registros indicam, 20 para cada um deles que morria? Quer dizer, cada espartano morria, a cada espartano encarava, um espartano era capaz de matar 10 a 20 homens de uma vez, né? É impressionante isso, né, pessoal? Como é que eram esses espartanos? O que eles amavam? Qual que era a motivação deles? O que fazia esses espartanos rirem? Então, Xerxes foi perguntando, né? Ele de certa forma sabiam que os espartanos temiam a morte, né? Como todos os homens, né? Mas que filosofia que as suas mentes adotavam? Qual que era a mentalidade deles? Como é que eles encaravam essa questão da morte mesmo, né? Parecia que eles eram meio loucos mesmo, né? Loucura? Não, isso é Esparta. Parece que eles tinham um retardo, né? Porque mesmo vendo situações impossíveis, os caras eram muito corajosos e orgulhosos e não gostavam de perder e iam para frente. Qual que era a motivação deles, né? Em suma, Xerxes estava ali querendo ter uma noção dos indivíduos em si, os verdadeiros homens em carne e osso, que ele observava de em cima do campo de batalha, mas somente de forma meio indistintamente ali, né, à distância, como as identidades indistinguíveis ocultas ali nas carapaças dos seus elmos e armaduras ali enegrecidas pelo sangue. Quer dizer, Xerxes ficava, na verdade, ele conseguia ver o exército espartano de longe, né, pessoal? Ele viu o exército espartano de longe, ele via vários soldados espartanos ali, mas ele não conseguia ver a face dos guerreiros. O elmo protegia a face, era aquela face ali forjada de guerra, face fechada, cara fechada, né? Com aquele elmo, com aquela crina sinistra, com aquele dourado do sol brilhando na cara do adversário, com aquela postura, com aquela robustez e, claro, com a capa vermelha cheia de sangue no corpo inteiro. Então era assim que ele via os espartanos, né? Praticamente umas máquinas de guerra, uns monstros, né? Literalmente eles viravam uns monstros com aquela armadura espartana, né, pessoal? E aí, pessoal, debaixo dos seus olhos vendados, o prisioneiro fez uma reverência, né? E ofereceu uma prece de ação de graças a um dos seus deuses. Fez uma oração. É outra coisa legal para pegar com esses Cheones, né? Além de sinceridade, de gratidão, agora louvando a Deus. Que bacana esse cara, hein? Então, a história de Sua Majestade que ele queria escutar, declarou ele, era a única que realmente eu poderia contar. E é o que mais eu desejo contar. Eu desejo contar minha história. E você quer saber exatamente da minha história, então é isso que a gente vai ter aqui nesse livro, né? Então, essa é uma pequena introdução. E aí eles vão falando, olha, seria necessariamente sua própria história. Exatamente, assim como as dos guerreiros que você já tinha conhecido, né, como os espartanos que você lutou lado a lado. Sua Majestade teria paciência para isso tudo, né? Ele meio que indagou Xerxes, olha, eu vou contar dessas coisas que eu vejo no meu dia a dia, os espartanos que eu tive contato, as conversas que eu tive, né? Você vai ter paciência para escutar isso tudo, né? Tampouco a narrativa poderia limitar-se exclusivamente à Batalha de Termópilas, né? Eu não posso falar para entender a história toda, né? Você vai ter que entender alguns eventos anteriores, pois somente a partir dessa perspectiva, né, que aí você vai perceber o verdadeiro significado e importância, da vida e das ações dos guerreiros de Esparta, né? E aí você vai entender exatamente qual a motivação, entender um pouco mais da mentalidade deles
que fez ele tomar aquelas ações, aquelas atitudes em Termópilas. E com sua majestade, né, os marechais do campo, os generais, os conselheiros ali de Xerxes, os magos, o grego recebeu uma taça de vinho e mel para saciar sua sede e lhe pediram para que começasse a contar sua história, por, por onde quisesse, de onde quisesse, da maneira que achasse apropriada, do jeito que quisesse. E o homem, Xeones e Lota, ali, servo real dos espartanos, que lutou lado a lado com os espartanos, né, fez uma reverência ali, tomando um pouco da taça ali, um pouco de vinho, né, e em sua padiola, e realmente começou a contar a história. E aqui a gente termina o podcast. Aí você fala, que isso? Isso aí é estratégia do Netflix, A gente deixa o, né? É igual o João Kleber. Pera aí, que é isso? O cara ficou maluco, agora que vai começar a história, o cara termina. Pessoal, porque o livro é muito grande e são muitas páginas aqui, mas senão não dá pra gente poder também fazer as reflexões em cima, né? Essa que é a verdade. O fato no podcast de hoje a gente já pode tirar várias reflexões, né? Então, nessa questão empresarial, saber escutar os operários de baixo, saber escutar os funcionários, entender realmente as reais necessidades deles, né? Saber, numa empresa, contar com vários outros funcionários de escalão, de várias modalidades diferentes, de várias outras áreas diferentes, para poder interpretar a mesma interpretação, para poder ter várias interpretações daquela mesma informação, né, de forma diferente. Isso é muito importante numa equipe, pessoal. Uma equipe, num grupo, principalmente, né, seja numa banda de rock, seja numa empresa, seja num grupo de trabalho, é muito importante a gente ter perfis de pessoas diferentes, né? Pessoas que pensam diferente, umas mais racionais, outras mais emotivas, sabe? Umas mais comunicativas, outras mais caladas, outras detalhistas, outras mais diretas. Porque essa diferença que coloca essa questão desses pontos de vista aí e que faz o todo, né? A sinergia é geralmente onde toda a ação, todo o esforço ali fica realmente maior do que todas as partes ali envolvidas, né? E porque cada um coloca um pitaco, cada um coloca uma parte, cada um acrescenta alguma coisa, com uma informação, corrige, né? Quanto mais pontos de vista você tem daquela situação ali, melhor para você poder interpretar ela, identificar e tomar principalmente as melhores decisões, né, pessoal? Bom, essa é a reflexão que fica aqui para hoje. Excelente quarta-feira para todos. Quem viu a entrevista espartana, assiste aí de novo. Quem não viu, é isso aí. E outra coisa, vou continuar com as entrevistas espartanas aqui no canal. Vou entrevistar, tentar. Lógico que vai ter uns que eu não vou conseguir, mas vou tentar entrevistar todos os espartanos aí, que são mais de 80 aí, no grupo espartano da vida moderna, né? Seja pessoalmente, seja por web, vou dando preferência aqui para os que estão mais antigos aqui, que estão mais perto também, né? E vou continuar sim com as séries dos espartanos em relação aos 7 pecados. Tô para fazer um vídeo aí sobre a vaidade. Eu acho que nós estamos num momento de muita vaidade, muito Instagram. E o Instagram está estragando, literalmente, muita gente aí com essa questão de vaidade, né? Tá com muita falsidade mesmo, tá estragando as pessoas porque elas colocam uma coisa que as pessoas estão sendo praticamente doutrinadas, na verdade, praticamente movidas a filtro, né, pessoal? E isso aí tá uma coisa muito preocupante nos dias atuais aí. Vou falar sobre continuar essa série, né? E, claro, mais histórias de Esparta. Aqui tem várias histórias ainda para contar de Esparta, né? Eu tenho muita coisa aqui para falar ainda sobre os guerreiros. E a gente vai, aos poucos, a gente vai soltando isso aqui no canal. Eu espero que vocês curtam. Eu espero que vocês gostem dessas reflexões aí. E qualquer coisa pode dar o feedback, pode falar que tá curtindo, pode falar que tá ruim, pode dar sugestões aqui que a gente está aberto para ouvir críticas e reclamações e elogios. É isso aí. Espartamos junto então, pessoal. Excelente quarta-feira aí. Manda aquela bicuda espartana no like, arruma o sininho, manda o smash de inscrição no canal e espartamos junto. Arru!